Freud. Uma vida para nosso tempo, de Peter Gay. Aplicações e implicações. Fundações da sociedade. A aplicação por Freud de suas descobertas à escultura, à ficção e à pintura foi bastante audaciosa. Mas ela se torna pálida frente à sua tentativa de escavar as fundações mais remotas da cultura. Por volta dos seus 55 anos, Freud empreendeu nada menos que isso: determinar o momento em que o animal homem deu o salto para a civilização, prescrevendo para si os tabus indispensáveis a todas as sociedades organizadas. Há muito tempo, Freud havia arriscado algumas insinuações acerca de suas intenções em artigos, prefácios e observações lacônicas a seus colegas. Com o passar do tempo, esse jogo intelectual tornou-se-lhe cada vez mais absorvente. Em meados de novembro de 1908, ele disse à Sociedade Psicanalítica de Viena, abre aspas, a investigação da fonte dos sentimentos de culpa não pode ser concluída rapidamente. É inegável que aí operam muitos fatores. O que é certo é que os sentimentos de culpa passam a existir através da ruína dos impulsos sexuais. Fecha aspas. Por outro lado, 2 semanas depois, ao comentar um artigo de Otto Rank sobre os mitos em torno do nascimento do herói, ele observou que o verdadeiro protagonista da ficção é o ego. Ele redescobre a si mesmo recuando à época em que foi um herói através do seu primeiro feito heróico, a rebelião contra o pai. As linhas gerais de Totem e Tabu, 4 ensaios ligados por um tema comum, estavam se formando na mente de Freud. Como atesta sua correspondência, essa obra exigiu a fatigante labuta de sempre. Apaixonadamente realizada em meados de novembro de 1911, ele podia dizer a Ferenczi, abre aspas, estou novamente ocupado das 8 às 8, mas meu horário está todo com o Totem, com o qual prossigo lentamente. Fecha aspas. Como de hábito, ele examinou extensivamente a literatura técnica a respeito, mas não com muita disposição, pois tinha plena certeza de que ia encontrar ao prosseguir com seu trabalho do Totem. Disse a Ferenczi, estava lendo livros volumosos sem interesse real, visto que já sei os resultados. Sob importantes aspectos, avançara sem olhar. Por vezes, sentia a satisfação visceral da conclusão. Poucos dias atrás, escreveu novamente a Ferenczi, no começo de fevereiro de 1912, abre aspas, a questão da ambivalência totêmica de repente se encaixou, fechou-se num estalo com um clique audível e desde então tenho estado praticamente imbecilizado, fecha aspas. Seu avanço foi bastante dramático. Em março de 1912, o artigo especulativo sobre o horror ao incesto, o primeiro dos 4 ensaios, foi publicado na Imago. Esse artigo disse despreciativamente a Ernest Jones,
abre aspas, não é de uma forma alguma famoso, fecha aspas. No entanto, ele prosseguiu. Em maio havia concluído o segundo ensaio e leu-o para a Sociedade Psicanalítica de Viena. Considerava o trabalho tão árduo que, de vez em quando, seu inglês, geralmente muito fluente, abandonava-o ao tentar transmitir com a necessária precisão o que pretendia dizer. Abre aspas, agora deixe-me voltar à ciência, fecha aspas. Escreveu a Jones em meados do verão de 1912, vendo-se subitamente forçado a empregar um mélange de duas línguas, abre aspas. A verdadeira fonte histórica de Verdrängung espero abordar no último dos 4 artigos, dos quais tabu é o segundo, naquele a se chamar de Infant Wunderkerr des Toteminus. Posso também lhe dar a resposta agora. Qualquer, dane-se meu inglês. Jede innere Verdrängung en Krankes. Ich der Historiker vor außen hides außen Virilejung de Bruns, abre aspas. Observação do locutor, do narrador. Perdoe-me a minha tentativa frustrada de tentar falar aqui o termo da frase dessa escrita em alemão. Não consigo. Então vou seguir diretamente do texto em português. A seguir, recuperando seu inglês, Freud continuou. Sei do obstáculo ou da complicação apresentada pela questão do matriarcado e ainda não sai dela, mas espero que vá se resolver. Ele não encontrou a solução de imediato, abre aspas, estou inteiro na onipotência do pensamento, fecha aspas, escreveu Freud a Ferenczi em meados de dezembro. Trabalhando com a sua habitual obsessividade no terceiro ensaio e novamente 2 semanas depois, comprovando o quanto estava absorvido. Abre aspas, tenho sido total onipotência, total selvagem. É como se deve fazer se se quer fazer alguma coisa, fecha aspas. Em abril de 1913, ele podia informar que estava redigindo o trabalho do Totem. E no mês seguinte, arriscou-se a uma avaliação favorável do conjunto. Abre aspas, agora estou escrevendo sobre o Totem com a sensação de que é minha última coisa boa, fecha aspas. Nem sempre se sentia tão seguro. Apenas uma semana depois, enviou um boletim a Ferenczi, abre aspas. Trabalho do Totem pronto ontem, fecha aspas. À custa de uma terrível enxaqueca, algo raro em mim. Mas em junho, a dor de cabeça é a maior parte das dúvidas, e a maior parte das dúvidas tinham desaparecido. Por algum tempo, abre aspas, tenho estado tranquilo e animado desde a realização do trabalho do Totem, fecha aspas. No prefácio do livro, ele declarou modestamente que tinha plena consciência de suas falhas. Algumas eram
inevitáveis devido ao seu caráter pioneiro, outras devido à sua tentativa de se dirigir ao leitor culto médio e de ser um intermediário entre os etnólogos, filósofos, folcloristas, etc. E, de um lado, e psicanalista de outro, fecha aspas. Totem e Tabu é ainda mais ambicioso em sua tese central do que nos seus objetivos de alcançar um tal público. Quanto à sua pura engenhosidade, ele supera até mesmo as suposições de Jean-Jacques Rousseau, cujos famosos discursos sobre dos meados do século XVIII sobre as origens da sociedade humana eram explicitamente hipotéticos. Rousseau, em outras tantas palavras, convidara seus leitores a deixar os fatos de lado. Enquanto ele imaginava a época em que a humanidade passou da pré-civilização para a civilização. Mas, ao contrário de Rousseau, Freud convidava os seus leitores a aceitar sua empolgante conjectura como a reconstrução analítica de um acontecimento pré-histórico fundamental há muito tempo soterrado. Ele se afastara perigosamente da íntima concretude de suas inferências clínicas, mas isso não o deteve. Totem e Tabu de Freud é psicanálise aplicada, mas também um documento político. Quando o livro ainda se encontrava em suas fases iniciais, em fevereiro de 1911, Freud havia dito a Jung, recorrendo à portentosa metáfora da geração, abre aspas, há algumas semanas estou fecundo pelo germe de uma síntese maior e dá-la-ei à luz no verão, fecha aspas. A fecundação, como sabemos, durou muito mais do que as previsões de Freud, e há um tom de triunfo muito compreensível nele, ao anunciar aos amigos, em maio de 1913, que o livro estava basicamente pronto. Para Freud, dar à luz uma síntese pré-histórica, biológica e psicanálise era se antecipar e superar seu herdeiro e rival. Os artigos que compõem Totem e Tabu constituíam armas na disputa entre Freud e Jung. Freud, em suas lutas pessoais, estava demonstrando um aspecto das guerras edipianas muitas vezes negligenciado, aos esforços do pai em derrotar o filho. Em participar, o último e mais combativo dos 4 artigos publicado após seu rompimento com Jung, era uma doce vingança contra o príncipe herdeiro que se mostrara tão brutal para com ele e tão traiçoeiro para com a psicanálise. O artigo devia sair no número de agosto da Imago. E, como Freud disse a Abraham em maio, iria, abre aspas, servir para eliminar completamente tudo o que é ariano religioso, fecha aspas. Em setembro, com um floreio, Freud assinou o prefácio do livro em Roma, para ele, a rainha das cidades. Totem e Tabu atesta páginas após páginas que nos combates presentes de Freud repercutia sua história passada, consciente e inconsciente. O antroporal e a arqueologia foram preocupações afins durante toda a sua vida. Cá, amplamente as metáforas tomadas de empréstimo à arqueologia se
se Schliedemann ao retirar. Na vida adulta, suas fantasias infantis foi uma das poucas pessoas que Freud realmente invejou. Por outro lado, ele se via como Schliedemann da mente. Uma vez concluída sua tarefa, ele lhe rendeu o tributo de uma depressão pós-parto, semelhante ao que havia sofrido depois de escrever a interpretação do sonho. Começou a se sentir inseguro de sua argumentação, indício certo de profundo envolvimento emocional. Felizmente, a recompensa dos aplausos de seus adeptos leais não tardou a vir. A aprovação de Ferenczi e Jones escreveu a Freud. No final de junho, abre aspas, é o primeiro dividendo de prazer que posso registrar após a conclusão do trabalho, fecha aspas. Quando Abraham comentou com Freud o quão profundamente apreciara o trabalho do Totem e quão completamente ele convencera, Freud respondeu em seguida com uma gratidão sincera. Abre aspas. Seu veredito sobre o trabalho do Totem foi particularmente importante para mim, visto que tive um período de dúvidas sobre seu valor. Depois de concluí-lo, mas os comentários de Ferenczi, Jones, Sachs, Rank foram parecidos com os seus, de modo que recuperei gradualmente minha confiança. Fecha aspas. Ao publicar o que reconhecia serem fantasias científicas, ele recebeu com especial bom grado a tentativa de Abraham de corroborar sua obra com, abre aspas, contribuições, acréscimos e inferências, fecha aspas. Disse a Abraham que estava preparado para, abre aspas, sérios ataques, fecha aspas, mas evidentemente não iria permitir que o perturbassem. Fica-se a imaginar o que havia aí de serenidade recuperada e o quanto era bravata. A linhagem intelectual de Totem e Tabu é impressionante, perdendo um pouco de seu brilho retrospectivamente, apenas devido ao passar do tempo e à crescente sofisticação das disciplinas afim que alimentaram alguma das conjecturas mais subversivas de Freud. Ele disse ter extraído o impulso inicial para suas investigações é um termo em alemão aqui, não, observação do narrador. Não vou me arriscar a falar o termo aqui, porque é um termo não analítico, né, na tradução. Continuando. Abre aspas, não analítica. Para suas investigações da não analítica, de Wilhelm Wundt, e dos textos psicanalíticos da Escola de Zurique, de Jung, Hicklin e os demais. Mas observou com um certo orgulho que, embora tivesse aproveitado as duas vertentes, também havia discordado de ambas. Bebera também em James G. Frazen, o prolífico enciclopedista das religiões primitivas e exóticas, no eminente estudioso bíblico inglês W. Robertson Smith, com seus textos sobre o totem como alimento, e no grande Edward Burnett Taylor,
com sua antropologia evolucionista, sem falar de Charles Darwin, com suas pitorescas hipóteses acerca da condição social do homem primitivo. R. Marette, o primeiro antropólogo britânico a fazer crítica da edição inglesa de Totem e Tabu, no começo de 1920, chamou-a de pura história, caracterização que Freud julgou suficientemente espirituosa para recebê-la com um certo divertimento. Abre aspas, Marette, o crítico de TNT, fecha aspas, disse a Ernest Jones, abre aspas, tem todo o direito de dizer que a psicanálise deixa a antropologia com todos os seus problemas, tal como a encontrou antes, na medida em que ele recusa as soluções dadas pela psicanálise. Tivesse-se aceitado, poderia ter sido de outra opinião, fecha aspas, mas a piada de Marette sobre a pura história, pensava Freud, não era realmente má. O homem é bom, apenas é falho de fantasia. Esta era uma falha da qual ninguém acusaria Freud, especialmente depois de Totem e Tabu. Mas Freud mesclava ousadia e prudência. Afinal, observou em 1921, ele apenas avançara, abre aspas, uma hipótese como tantas outras, com as quais os pré-historiadores tentam iluminar as sombras dos tempos arcaicos, fecha aspas. Certamente, acrescentou ele, um pouco mais confiante, abre aspas, é honroso para tal hipótese se ela se mostrar capaz de criar coerência e compreensão em domínios sempre novos. Fecha aspas. Freud não baseou sua argumentação apenas sobre suas respeitáveis fontes não analíticas. Sem sua experiência clínica, a autoanálise e as teorias psicanalíticas nunca teria escrito Totem e Tabu. O fantasma de Schreber também paira sobre o livro, pois, nesse caso clínico de um paranoico exemplar, Freud havia investigado as relações dos homens com seus deuses como derivativos de suas relações com seus pais. Totem e Tabu, como Freud havia dito a Jung, é uma síntese. Ela reúne especulações da antropologia, etnografia, biologia, história da religião e da psicanálise. O substituto é revelador. Várias concordâncias na vida mental de selvagens e neuróticos. O primeiro ensaio, o mais curto deles, sobre o horror ao incesto, abrange desde os malenésios e bantos até meninos na fase de piana e mulheres neuróticas pertencente à cultura de Freud. O segundo ensaio explora teorias correntes da antropologia cultural e vincula o tabu e a ambivalência às ordens e proibições obsessivas que Freud observara em seus pacientes. O terceiro examina a relação entre animismo, na época geralmente considerado como o precursor primitivo da religião. O pensamento mágico a seguir associa ambos à necessidade da crença infantil na onipotência dos pensamentos. Aqui, como em todo o Totem e Tabu, Freud foi além do que mais prometido
do que havia prometido a seus leitores no subtítulo. Estava interessado em algo mais do que a concordância entre formas neuróticas e o que ele chamava de formas primitivas de pensamento. Ele queria descobrir a luz que a postura mental primitiva pode lançar sobre todo o pensamento, mesmo o, abre aspas, normal, fecha aspas, e sobre a história. Freud concluiu que o sistema mental dos selvagens revela nos mais fortes traços aquilo que o psicanalista é levado a reconhecer em seus pacientes e, observando o mundo em todas as pessoas, a pressão dos desejos no pensamento, as origens absolutamente práticas e de toda a atividade mental. Tudo isso é bastante imaginoso, mas no último e mais longo dos 4 ensaios, no qual Freud passou do tabu para o totem, ele empreendeu seu voo mais inventivo. Os críticos consideraram-no o voo imprudente e fatal de Ícaro, mas para Freud era algo de, se não corriqueiro, pelo menos nada intimidador. Os totens, afinal, são tabus? Objetos sagrados? Importam para o historiador da cultura por representarem o que Freud já havia examinado no ensaio de abertura: o horror ao incesto. A obrigação mais sagrada imposta às tribos que praticam o totemismo é a de não se casarem com membros do seu próprio clã totêmico e, na verdade, devem evitar qualquer contato sexual entre si. Esta, observa Freud, abre aspas, a famosa e misteriosa exogamia ligada ao totemismo, fecha aspas. A rápida incursão de Freud por teorias contemporâneas que explicavam as origens do totemismo não está isenta de alguns comentários favoráveis, mas depois de passar por hipóteses de Charles Darwin, Robertson Smith, sua própria explicação acaba. Depois de rodeios, retornando ao divã analítico, Freud supera que o homem pré-histórico Darwin supusera que o homem pré-histórico vivia em pequenas hordas, cada qual governada por um macho dominador sexualmente zeloso. Robertson Smith havia sustentado a hipótese de que o sacrifício ritual em que se come o animal totêmico é o componente essencial de todo o totemismo, adotando a estratégia comparativa típica de sua teorização. Freud associou essas suposições incomprovadas e bastante incertas às fobias de animais apresentadas por crianças neuróticas, introduzindo a seguir o complexo de Édipo, até então flutuando nas alturas, no centro do palco. Ele convocou ninguém menos que o pequeno Hans, o inteligente e interessado menino de 5 anos de idade com medo de cavalos e em profundo conflito a respeito de seu pai como mediador entre a Viena do século XX e as épocas mais remotas e obscuras do passado humano. Além
De seu pequeno favorito, ele acrescentou 2 outras jovens testemunhas. O menino com fobia de cães, estudado pelo psicanalista russo Emil Wolf, e um caso que lhe fora comunicado por Ferenczi, o pequeno Arpad, que se identificava com galinhas e ao mesmo tempo deliciava-se em vê-las abatidas. O comportamento deste garoto de garotos perturbados ajudou Freud a interpretar o animal totêmico como representação do pai. Essa leitura permitiu a Freud considerar extremamente provável que todo o sistema totêmico, tal como a fobia animal do pequeno Hans e a perversão galinácea do pequeno Arpad, tenha surgido das condições do complexo de Édipo. A refeição ritual, argumentou Freud, é um elemento vital de coesão social. Ao sacrificar o totem, que é da mesma substância que os homens que o comem, o clã reafirma sua fé e identidade com seu Deus. É um ato coletivo pleno de ambivalência. A morte do animal totêmico é ocasião para a dor, seguida pelo júbilo. Na verdade, a festa, continuação da matança, é uma saturnália exuberante e desinibida, um complemento curioso, mas necessário do luto. Depois de chegar a esse ponto na argumentação, não houve o que detivesse Freud. Não houve o que o detivesse. Freud estava pronto para apresentar sua reconstrução histórica. Freud teve a elegância de reconhecer que essa reconstrução devia se afigurar fantástica a todos, mas para sua mente era perfeitamente plausível. O pai, feroz e ciumento, que dominava a horda e guardava as mulheres para si, expulsava seus filhos, tão logo cresciam. Abre aspas. Um dia, os irmãos que haviam sido expulsos reuniam-se, espancaram o pai até a morte e devoraram-no. E assim puseram um fim à horda patriarcal. Unidos, ousaram a conseguirem fazer o que continuaria impossível para o indivíduo. Fecha aspas. Freud se indagava se fora talvez alguma aquisição cultural, tal como a habilidade de manejar uma nova arma, que era aos irmãos rebelados um certo sentimento de superioridade sobre seu tirano. Nem era preciso dizer, julgava Freud, que os irmãos deviam ter comido o poderoso pai que haviam matado. Assim, eram aqueles selvagens canibais. Fecha aspas. Abre aspas. O violento pai primitivo certamente havia sido um modelo invejado e temido para cada membro do bando fraterno. Agora, no ato de devorar, completaram sua identificação com ele. Cada um se apropriou de uma parte de sua força, fecha aspas. Uma vez entendidas suas origens, a refeição do totem, abre aspas, talvez a primeira festividade da humanidade, fecha aspas, se revelara como a repetição e a comemoração desse ato criminoso memorável. Segundo Freud, é assim que deve ter se originado a história humana. Ele advertiu que a imprecisão era intrínseca
a qualquer reconstrução desse crime pré-histórico cometido e festejado. Abre aspas. Seria tão absurdo lutar pela exatidão com esse material quanto insensato exigir alguma certeza. Fecha aspas. Abre aspas. Enfatizei explicitadamente, fecha aspas, que as surpreendentes traduções não deviam ser tomadas como prova de que havia descurado da, abre aspas, natureza complexas dos fenômenos, fecha aspas. O que Freud fizera fora apenas, abre aspas, acrescentar outro elemento às fontes já conhecidas ou ignoradas da religião, da moral e da sociedade, fecha aspas. Mas estimulado por seu devaneio psicanalítico, Freud deduziu as inferências mais assombrosas. Supôs que o bando assassino de irmãos estava, abre aspas, dominado pelos mesmos sentimentos mutuamente contraditórios em relação ao pai, fecha aspas, que os psicanalistas podem demonstrar na, abre aspas, ambivalência dos complexos paternos, fecha aspas, que atormentam crianças e neuróticos. Tendo odiado e, ao mesmo tempo, amado o pai temível, os irmãos foram assaltados pelo remorso, que se apresentou numa nascente, abre aspas, consciência de culpa. Fecha aspas. Na morte, o pai se tornou mais poderoso do que jamais fora durante a sua vida. Abre aspas. O que ele havia impedido antes com a sua própria existência, fecha aspas. Seus filhos agora proibiram para si mesmos, na situação psicológica, obediência protelada, tão familiar para nós a partir das psicanálises. Agora os filhos, por assim dizer, apagaram seu ato parricida, declarando proibida a morte do pai substituto, o totem, e renunciaram a seus frutos, negando a si mesmos as mulheres que haviam sido libertadas, fecha aspas. Assim, oprimidos pela culpa, os filhos instauraram os, abre aspas, tabus fundamentais do totemismo, que deviam corresponder exatamente aos dois desejos reprimidos do complexo de Édipo, fecha aspas. A morte do pai e a conquista da mãe. Ao se tornarem culpados e reconhecerem sua culpa, eles criaram a civilização. Toda a sociedade humana está construída sobre a cumplicidade num grande crime. Essa dura e grandiosa conclusão convidava ainda a uma outra inferência de Freud, julgou irresistível. Abre aspas. Um acontecimento como a eliminação do pai primitivo pelo bando de irmãos, fecha aspas. Escreveu ele. Abre aspas, teve que deixar traços ineradicáveis na história da humanidade, fecha aspas. Freud julgava possível demonstrar que tais traços permeiam toda a cultura. A história da religião, a atração do teatro trágico, as amostras de artes, tudo aponta para a imortalidade do crime primário e suas consequências. Mas essa conclusão, admitiu Freud, depende de duas noções extremamente controversas. A existência de uma, abre aspas, mente coletiva que passa por processos mentais como se fosse um indivíduo, fecha aspas,
E a capacidade dessa mente de transmitir, abre aspas, através de muitos milhares de anos, fecha aspas, o sentimento de culpa que oprimiu inicialmente o bando assassino pré-histórico. Em suma, os seres humanos podem herdar a carga de consciência de seus ancestrais biológicos. Isso era uma extravagância total assentada sobre a interior afirmação extravagante de que o assassino primordial fora um acontecimento histórico. Mas, ao rever o árduo caminho que percorrera, Freud defendeu firmemente sua improvável reconstrução. Os primitivos não são absolutamente iguais aos neuróticos. O neurótico toma o pensamento pela ação, ao passo que o primitivo age antes de pensar. O epílogo de Freud, citando Fausto, é tão oportuno que fica-se tentado a imaginar se ele não teria sido tão longe apenas para encerrar seu texto com o famoso verso de Gautier, abre aspas, no princípio era o ato. Fecha aspas. Para Freud, como vimos, a proeza dos filhos, aquele, abre aspas, ato criminoso memorável, fecha aspas, foi o ato fundador da civilização. Ele esteve presente no início de muito da história humana. A organização social, as restrições morais e a religião. Freud, sem dúvida, encarregando-se de explorar a história da cultura do ponto de vista psicanalítico, considerava todos esses domínios culturais de profundo interesse. Mas o domínio mencionado por último, a religião, ao que parece, foi o que mais o atraiu. Desvendar seus fundamentos num assassino pré-histórico permitia-lhe combinar seu velho ateísmo militante com sua recente aversão por Jung. Com o ensaio final de Totem e Tabu, lembremos, ele esperava poder se libertar de tudo o que é ariano religioso. Ele revelaria as necessidades primitivas, as noções primitivas e os atos não menos primitivos que se encontram nas raízes da religião. No romance trágico da vida familiar, Der Toten-Tag, de Ernest Barlach, escreveu Jung em crítica a Freud, abre aspas, a mãe demônio diz no final, o estranho é que o homem não vai saber que seu pai é Deus, fecha aspas. Isto é o que Freud nunca aprenderia e o que todos os que compartilham seu ponto de vista proíbem-se de saber. Fecha aspas. Mas o que Freud havia aprendido e estava ensinando em Totem e Tabu, embora formulasse a questão de maneira mais ímpia, era que o homem faz de seu pai um deus. Citando um tanto longamente James G. Friesen e Robertson Smith, preparava o caminho para apresentar o parricídio primitivo, notando que a mais antiga religião, o totemismo, instaurou tabus que não poderiam ser violados nem sob pena do mais pavoroso castigo, e que, consequentemente, o animal sacrificado nos antigos ritos sagrados eram iguais aos animais totêmicos primitivos. Esse animal representava o próprio Deus primitivo. O rito comemorava e celebrava o crime fundador sob forma disfarçada, reencenando a matança e o repasto do pai. O rito confessa
com uma sinceridade dificilmente superável, que o objeto do ato de sacrifício havia sido sempre o mesmo que agora é adorado como Deus, isto é, o Pai. A religião, como Freud já sugeria em algumas de suas cartas a Jung, fundava-se no desamparo. Com Totem e Tabu, ele complicou essa indicação, acrescentando que a religião surgiu igualmente de um ato de rebelião contra esse desamparo. Jung veio a crer que o reconhecimento de Deus como Pai do homem exigia como se compreendesse e se redescobrisse a dimensão espiritual. Freud considerou suas descobertas em Totem e Tabu como provas adicionais de que tal exigência era um recuo frente à ciência, uma negação dos fatos fundamentais da vida mental. Numa palavra, misticismo. De modo especial, o fato da vida em que Freud mais insistiu em Totem e Tabu e que organiza o livro é o complexo de Édipo. Nesse complexo, abre aspas, convergem as origens da religião, da moral, da sociedade, da arte, fecha aspas. Sabemos que não era uma descoberta nova ou súbita para Freud. Sua primeira alusão ao drama familiar e de piano aparecera em 1897, num dos memorandos em que enviou a Fliers, referente a desejos hostis contra os pais. Nos anos imediatamente seguintes, embora o conceito dominasse cada vez mais o seu pensamento, Freud mencionou-o de modo bastante esporádico, mas inevitavelmente permeou suas ideias sobre seus analisandos. Explicou-o brevemente no caso clínico de Dora e considerou o pequeno Hans um pequeno Édipo. No entanto, não identificou claramente o complexo familiar como o complexo de Édipo, senão em 1908, numa carta inédita a Ferenczi, apenas no ano seguinte, no caso clínico do Homem dos Ratos, ele passou a chamá-lo de complexo central das neuroses, e não empregou a expressão memorável em suas publicações, senão em 1910, num de seus breves artigos sobre as vicissitudes do amor. Nesta época, Freud havia aprendido a atribuir uma importância considerável à tensão emocional da ambivalência. Foi uma das lições oferecidas pelo pequeno Hans. Agora havia o complexo de Édipo clássico, o menino que ama a mãe e odeia o pai, era verdadeiramente raro em sua forma pura e simples, mas a própria diversidade do complexo apenas reforçava para Freud sua posição central na experiência humana. Cada novo ser humano que chega foi encarregado da tarefa de dominar o complexo de Édipo. Disse Freud mais tarde, resumindo o argumento que desenvolvera desde o final dos anos 1890. Abre aspas. Todo aquele que não consegue controlá-lo cai vítima da neurose. O progresso do trabalho psicanalítico tem delineado com uma clareza cada vez maior a importância do complexo de Édipo. Seu reconhecimento tornou-se a senha que separa os adeptos da psicanálise de seus oponentes. Fecha aspas. Certamente separou Freud de Adler e ainda mais decisivamente de Jung. À medida em que os estudiosos do animal-homem refinavam-se,
refinam seus métodos e reviam suas hipóteses, as falhas que comprometiam a argumentação de Totem e Tabu tornavam-se cada vez mais visíveis, exceto para os acólitos mais críticos de Freud. Os antropólogos culturais demonstraram que, embora algumas tribos totêmicas pratiquem o ritual do repasto sacrificial do totem, a maioria não o faz. O que Robertson Smith julgara ser a essência do totemismo revelou-se uma exceção. Além disso, as suposições de Darwin e outros acerca da horda pré-histórica governada autocriticamente por um macho polígamo e monopolizador não se encontraram em pesquisas posteriores, principalmente o tipo de pesquisa sobre primatas superiores que não estava disponível na época em que Freud redigiu Totem e Tabu. O vívido retrato daquela rebelião fraterna mortal contra o patriarcado, traçado por Freud, parecia cada vez mais implausível. Ele veio a se mostrar demasiado fanático por exigir uma sustentação teórica decididamente desacreditada pela biologia moderna. Quando Freud escreveu Totem e Tabu, alguns respeitáveis estudiosos do homem ainda estavam dispostos a crer que os traços adquiridos podem ser genericamente transmitidos de uma geração a outra. A ciência da genética em 1913 ainda estava em sua infância e conseguia conciliar as mais diversas hipóteses sobre a natureza da hereditariedade. O próprio Darwin, afinal, apesar de suas cáusticas referências a Lamarck, fora um pouco lamarckiano ao levantar a suposição de que as características adquiridas podem ser herdadas, mas deixando-se totalmente de lado o fato de que Freud poderia se apoiar legitimamente no prestígio remanescente, ainda que delirante, dessa doutrina. Ele continuou a adotá-la por acreditar que ela o auxiliaria a completar a estrutura teórica da psicanálise. Ironicamente, a realidade histórica do crime primordial não era absolutamente essencial ao argumento de Freud. Os sentimentos de culpa podem ser transmitidos por mecanismos menos fantasiosos e cientificamente mais aceitáveis. Os neuróticos, como o próprio Freud ressaltou em Totem e Tabu, fantasiam sobre homicídios e de pianos, mas nunca os executam. Se tivessem se disposto a aplicar essa ideia clínica a seu relato do crime primordial, tal como empregou outros acontecimentos colhidos junto ao divã, ele teria antecipado e desarmado as críticas mais devastadoras a que Totem e Tabu viria a se expor. Apresentando esse conto assombroso não como fato, mas como uma fantasia que aflige os jovens através dos séculos. Quando enfrentam os pais, ele poderia ter abandonado sua tese lamarckiana. A universalidade da experiência familiar, de rivalidades íntimas e sentimentos conflitantes, em suma, do umbico complexo de Édipo, teria bastado para explicar a recorrência dos sentimentos de culpa e para encaixá-las
perfeitamente em sua teoria da mente. No final dos anos 1890, a passagem da realidade para a fantasia salvara Freud da absoluta teoria da sedução na neurose. Mas agora, embora hesitasse sobre sua asserção e apresentasse conscienciosamente as provas em contrário, ele finalmente aferrou-se a ela. No princípio era o ato. A semelhança impressionante de sua aversão sobre o surgimento do sentimento de culpa com a doutrina cristã do pecado original não contribuiu propriamente para argumentar o prestígio da construção visionária de Freud. Essa obstinação mostra um forte contraste com as dúvidas anteriores de Freud. Para não mencionar seu ideal científico. O que ele queria dos especialistas era uma confirmação. Remetia-se aos argumentos deles quando suspeitavam o seu próprio argumento. Quando sustentavam o seu próprio argumento. E, em caso contrário, considerava-os. Como disse a Ferenczi no verão de 1912, ele encontrara, abre aspas, as melhores afirmações para minhas hipóteses sobre o totem, fecha aspas, no livro de Robertson e Smith sobre a religião dos semitas. Temia a Fraser e as outras autoridades não aceitassem suas soluções para os mistérios do totem e do tabu. Mas isso não abalou sua confiança nas conclusões com que já havia se comprometido. Não a abalou na época nem depois. É inquestionável que sua pertinácia brotava da mesma fonte psicológica de suas dúvidas anteriores. Os primeiros leitores da obra suspeitaram o mesmo. Tanto Jones como Ferenczi apresentaram a Freud a possibilidade de que as dolorosas reservas que ele expressou depois de publicar Totem e Tabu pudessem ter raízes pessoais mais profundas do que uma simples angústia compreensível enquanto autor. Os dois tinham lido as provas do livro e estavam convencidos de sua grandeza. Abre aspas. Sugerimos que ele havia vivido em sua imaginação as experiências que descreveu no livro, fecha aspas, escreveu Jones. Abre aspas, que sua exaltação representava a excitação de matar e comer o pai, e que suas dúvidas constituíam apenas a reação, fecha aspas. Freud se mostrou disposto a aceitar essa amostra de psicanálise intramuros, mas não a rever sua tese. Em A Interpretação dos Sonhos, disse a Jones, apenas descrevera o desejo de matar o pai. Em Totem e Tabu, descreveria o parricídio de fato e, abre aspas, afinal, é um grande passo de um desejo a uma ação, fecha aspas. Era um passo que Freud evidentemente nunca havia dado, mas o fato de apresentar o crime primordial como um acontecimento único projetando uma sombra imortal, ao invés de uma fantasia extremamente humana e generalizada, permitiu a Freud manter-se a certa distância das lutas edipianas com seu próprio pai. Permitiu-lhe pleitear, por assim dizer, a absolvição que um mundo racional deveria conceder aos verdadeiros inocentes, que apenas fantasiam a perpetração do parricídio. Em vista da própria demonstração
de Freud de que o mundo mental é tudo menos racional. É uma tentativa um tanto patética de fugir às implicações homicidas de sua agressões edipianas. Assim, seja qual for o valor objetivo da tentativa de Freud de descobrir os fundamentos da religião no complexo de Édipo, é bastante plausível que alguns dos impulsos que orientavam sua argumentação em Totem e Tabu tenham emergido de sua vida secreta. Sob alguns aspectos, o livro apresenta um momento de sua luta, nunca concluída com Jacob Freud. Foi também um episódio em seu afastamento, igualmente persistente em relação aos seus complicados sentimentos para com Amália Freud. Pois é notável que Freud, em sua reconstrução, não tenha dito praticamente nada sobre a mãe, muito embora o material etnográfico voltado para a fantasia de devorar a mãe seja mais rico que o de devorar o pai. O pequeno Arpad de Ferenczi, que Freud tomou de empréstimo como testemunha para Totem e Tabu, queria comer uma refeição de sua mãe em conserva. Como, disse ele vividamente, abre aspas, alguém devia pôr minha mãe numa panela e cozinhá-la, então teria uma mãe em conserva e eu poderia comê-la, fecha aspas. Mas Freud preferiu ignorar esse elemento de prova. Contudo, como muitas outras coisas mais na obra de Freud, Totem e Tabu transformou produtivamente seus conflitos mais íntimos e suas disputas mais privadas em material de investigação científica.